Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série Cloud Computing e Amazon Web Services. Para quem não me conhece, sou Rafael Lima, sou professor e atuo no segmento de TI há mais de 14 anos. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e vamos lá E para o nesse nosso segundo vídeo da série Cloud Computing e Amazon AWS, estarei falando um pouco mais sobre a sua infraestrutura global e alguns dos seus conceitos, e estaremos iniciando com a nossa primeira parte prática, criando uma conta no Amazon AWS, utilizando a sua console de gerenciamento, analisando os custos envolvidos nas contratações e também em relação aos seus serviços gratuitos. Então, vamos lá. Em relação à infraestrutura do Amazon AWS, estou abrindo aqui esse site, infrastructure.aws. Nele são apresentados diversos dos conceitos das tecnologias utilizadas pela Amazon AWS e iniciamos aqui falando sobre o conceito de regiões, né? As regiões são os locais no globo onde possuem as zonas de disponibilidade, que são esses círculos azuis. Nas zonas de disponibilidade, nós temos diversos data centers e dentro desses data centers existem toda a oferta daqueles serviços da Amazon AWS. Além das zonas de disponibilidade, temos também os POPs, conhecidos como os pontos de presença ou como Edge Locations. Esses pontos de presença, eles são utilizados para atender determinados serviços da AWS, de modo que aumente o desempenho, aumente a entrega de conteúdo, por exemplo, né, para os clientes de forma mais rápida e com um melhor desempenho. Bem, vamos então aqui na página inicial e perceba que nós temos aqui o globo. São hoje cerca de 22 regiões distribuídas em todo o globo terrestre e, no caso da América Latina, existe uma região na área de São Paulo. Perceba que nessa área de São Paulo nós temos três zonas de disponibilidade, conhecidas como AZs, AZA, AZB, AZC. Iremos ver isso com mais detalhes posteriormente. E temos também os pontos de presença. Temos pelo menos dois pontos de presença. Um, se eu não me engano, está em São Paulo e o outro no Rio de Janeiro. Esses pontos de presença são considerados data centers menores, que entregam alguns dos serviços da Amazon AWS, como por exemplo o CloudFront, que é para entrega de conteúdo, é muito utilizado para questões de cache, ou seja, é para atender os clientes, né, de forma mais rápida e com maior desempenho. Essa é a grande vantagem da Amazon AWS, e quando a gente lembra daquele conceito de ser global, fazer uma infraestrutura global em minutos, está muito interligada com esses conceitos de regiões, de zonas de disponibilidade, de pontos de presença, para aumentar aí o desempenho dos serviços oferecidos pela Amazon AWS. Todas essas regiões, elas são interconectadas através, no caso aqui essas linhas pontilhadas, né, através de cabos transoceânicos. Os data centers que estão em uma mesma zona, em uma mesma região, né, na zona de disponibilidade, geralmente eles têm pelo menos 100 quilômetros de distância. Existem um link muito forte, né, muito rápido entre esses data centers, como por exemplo, podemos citar links de cerca de 100 gigabits, né? Todos os data centers da Amazon AWS são certificados nas normas relacionadas a data centers, são certificados em relação às normas de segurança. Então, são realmente uma infraestrutura global de muita segurança, de muito desempenho. Temos aqui ainda
informações a respeito de alguns hardwares utilizados pelo Amazon AWS. De modo geral, a Amazon AWS consegue entregar para seus clientes essa infraestrutura completa e ela utiliza para isso hardwares customizados, muitas vezes criados pela própria Amazon AWS. Temos aqui desde roteadores, storage servers, load balancers, compute servers. Então, são diversos equipamentos, dispositivos de rede que são de fato criados pela Amazon AWS. Aqui destaca a questão de 100 gigabits, né, de velocidade de links, né? Então, devido ao uso aí, né, toda conexão de forma muito rápida através de fibra ótica, então é uma característica aí muito grande. Mais recentemente, a Amazon AWS adicionou também esses local zones, que são alguns data centers também relacionados, né, que estão em determinadas regiões. E dentre os benefícios oferecidos pela Amazon AWS, temos a questão de altíssima segurança, altíssima disponibilidade e confiabilidade, performance e desempenho muito rápido e uma infraestrutura global muito flexível. Então, nesse site, a gente pode conhecer um pouco dessa infraestrutura global da Amazon AWS. Detalhe, alguns dos serviços oferecidos pela Amazon AWS são serviços que estão relacionados às regiões e tem serviços que são considerados globais. Então, por exemplo, quando a gente for fazer o cadastro, a nossa parte de controle de usuários é um dos serviços considerados globais. Um usuário cadastrado na console da AWS consegue acessar a console relacionada a diversas regiões. Já outros serviços, como por exemplo do EC2, que a gente vai poder subir uma máquina virtual, você tem que escolher a devida região para subir, para executar essa máquina virtual. Então, alguns dos serviços estão relacionados a regiões e outros serviços a gente considera que são globais. Ok, então, nesse primeiro momento, era esse o assunto relacionado à infraestrutura global. Vamos então para o próximo tópico do nosso vídeo, que vai ser de fato a parte prática com a criação da conta do Amazon AWS. Nessa parte do nosso vídeo, estamos entrando no site do aws.amazon.com, na versão com a linguagem em português. No entanto, para quem de fato deseja realizar as devidas certificações da Amazon AWS, sugiro que utilize a versão em inglês, tá? Para ficar mais familiarizado com os termos, com as palavras que surgem em toda a plataforma. Bem, nesse primeiro momento, estaremos então criando a nossa primeira conta do Amazon AWS. Ao entrar no site aws.amazon.com, iremos clicar em Faça Login no console. Clicando nesse botão de Faça Login no console, seremos redirecionados para a página de criação da conta. São solicitados alguns dados, como endereço de e-mail, senha, confirmação da senha e um nome mais amigável para a nossa conta. E também tem aqui algumas informações, como por exemplo, que a gente terá a utilização de alguns recursos, alguns serviços no modo gratuito durante 12 meses. Então, vamos entrar aqui com a conta de e-mail, que vai ser responsável pelo gerenciamento da nossa conta do AWS. Esse e-mail estará relacionado ao root account, que é a conta principal. Vamos definir senhas considerando a complexidade de senhas, como caracteres especiais, letras maiúsculas, números e um nome mais amigável. Logo a seguir, na próxima página, são solicitadas algumas informações do contato. Primeiro, sobre o tipo de conta. Se é uma conta profissional, se é uma conta pessoal.
Basicamente, a diferença é que na conta profissional você define aqui qual o nome da empresa. No nosso caso, vamos definir como conta pessoal mesmo, tá? Vou manter o nome completo como meu nome, o número de telefone, o país. Esses outros detalhes eu não vou entrar. Deixa eu ver se todos os campos são obrigatórios. Então, teremos que de fato entrar com os valores. Então, com todos os dados, vamos criar a conta e continuar. A AWS sempre nos solicita, na criação da conta root, informações de um cartão de crédito. Mesmo que você não vá utilizar, ela solicita então confirmação da identidade. Vou escolher que seja via mensagem de texto, SMS, e vou adicionar meu número de telefone. Nesse momento, a Amazon AWS irá me enviar um código para o meu celular e eu então entrarei com esse código. Percebam que antes de eu ter clicado, ela informa que a conta pode demorar até cerca de 10 minutos para ser de fato efetivada. Então, o ideal é que você aguarde um momento até fazer o login na console do AWS. Além disso, o Amazon AWS nos mostra alguns planos de suporte. De modo geral, para você que está iniciando, provavelmente vai iniciar com o plano básico, é o plano gratuito. Ele é incluído em todas as contas criadas no Amazon AWS. Tem acesso por autoatendimento 24 horas, existem verificações de melhores práticas, acesso a status e integridade de notificações. No entanto, existem também outros planos, como por exemplo o plano desenvolvedor, que existe um valor mensal em dólar de $29, que é para você de fato ter algumas possibilidades a mais junto ao suporte da AWS, como por exemplo, um contato primário pode abrir um número ilimitado de casos de suporte, você tem um tempo de resposta para o seu chamado de 12 horas, então isso é muito válido, principalmente para quem utiliza de fato em produção os recursos da Amazon AWS. Temos também o plano Business. Esse plano, a partir de $100 por mês, ele te dá de fato informações a respeito de suporte, como por exemplo, todos os seus contatos podem abrir ilimitado número de suporte, o seu tempo de resposta, o SLA, né, de atendimento da Amazon AWS é cerca de 1 hora para sistemas em produção. Então, é um tipo de suporte que realmente vai atender você de uma maneira muito mais eficaz. No nosso caso, iremos aqui selecionar o plano gratuito. Vamos aguardar um pouco, cerca de 10 minutos, e então iremos fazer o login na console. Vamos entrar aqui pelo site principal, aws.amazon.com, e vamos aqui fazer login no console. Iremos então entrar com o usuário root, no qual digito o meu e-mail, logo em seguida a senha cadastrada previamente durante o processo. Não vou salvar minha senha, vamos dar seguimento. Então esse aqui é o console
do Amazon AWS. Percebam que a primeira coisa que ele mostra são alguns dos serviços mais utilizados, algumas outras soluções. Temos aqui toda a listagem de serviços oferecidos pelo Amazon AWS. Dentre esses, a gente vai aprofundar em alguns, né? Como por exemplo o S2 para subir as máquinas virtuais, no S3 a respeito de armazenamento de arquivos, o RDS, que é a parte de banco de dados relacional da Amazon AWS. Temos ainda o CloudWatch para fazer a parte de monitoramento. Temos ainda o IAM, que a gente vai criar as contas de usuário adicionais para a nossa gestão da plataforma. Temos ainda VPC, né, que é a Virtual Private Cloud, que é a parte de definição da rede, né, das redes envolvidas, subredes envolvidas no nosso ambiente em cloud. Temos ainda o Route 53, que é basicamente o serviço de DNS oferecido pelo Amazon AWS, que é o serviço de resolução de nomes. Temos também o CloudFront, que é o serviço de entrega de conteúdo, o CDN. Então, assim, temos diversos serviços aí oferecidos pelo Amazon AWS. Tem os serviços relacionados também à parte de IoT, serviços relacionados a containers e N outros serviços, desde parte de alta disponibilidade, como load balance e N outros serviços aí. Mas bem, então essa aqui é a tela principal da nossa console de gerenciamento. Perceba que lá na barra de endereços está mostrando o SA East 1, né? O SA East 1, que é basicamente uma zona de disponibilidade da região de São Paulo, tá? Então aqui do lado direito superior a gente percebe em qual console da respectiva região que estamos conectados. No caso aqui estamos na região da América do Sul, né, que é a região relacionada a São Paulo. Percebam que temos outras regiões aqui em outras partes do globo. Alguns dos serviços a gente tem que criar por região, então faz toda a diferença em qual região você está no momento conectado. Além disso, temos aqui detalhes a respeito da nossa account, né, da nossa conta. E dentre esses serviços aqui, nessas opções, a gente vai, de fato, entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos aqui entrar em My Account. Ao entrar em My Account, vamos entender algumas das informações que temos aqui. Então, aqui nós temos as informações pessoais a respeito da conta que a gente está utilizando. Temos aqui o Account ID, que é o nosso ID da conta, né, na Amazon AWS. O nosso Account Name, a senha definida, as informações do contato. Então, aqui são algumas informações. Dentre essas outras informações que temos no menu do lado esquerdo, temos aqui do Cost Explorer, né, que são informações a respeito dos custos envolvidos no Amazon AWS. No caso nosso, como a gente ainda não contratou nenhum serviço, não utilizou nenhum serviço, a gente não vai conseguir visualizar gráficos, informações mais detalhadas sobre os custos envolvidos, tá? Mas posteriormente a gente vai voltar aqui nessa tela para a gente aprofundar um pouco mais. Além disso, temos aqui algumas outras opções, como por exemplo de budget. Essa opção é basicamente uma forma de você pré-definir um orçamento que você gostaria de utilizar nessa sua conta do Amazon AWS. Ou seja, vamos imaginar que você queira gastar até $100 por mês. Então vai ser nessa opção aqui do budget que você criará essa configuração, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui um budget. A gente vai definir um tipo de budget, né? Como por exemplo do cost budget. E a gente vai definir aqui um valor, né? Por um período mensal, né? Vou definir aqui um nome, né? Custo com
máquinas virtuais. Mensal, né? Então, um período aqui mensal. É uma informação que vai ser recorrente, então todo mês a gente vai utilizar esse valor, vai ser um valor fixado, e eu vou definir aqui que seja, por exemplo, de, sei lá, $10. Então, um valor mensal de $10 a gente está definindo para utilizar com máquinas virtuais. E a gente pode adicionar outras informações. Aqui em Budget Amount, a gente vai definir ou é um valor fixo todo mês, ou a gente pode definir valores diferenciados para cada mês que aparece aqui na tabela. Tá? Então, no caso nosso, vai ser $10 por mês. Vamos configurar então aqui agora os alertas, né? Então, quando ocorrer que chegar a 80% do uso, vai ser enviado, né, essa informação para o nosso e-mail. E com isso a gente vai ser notificado a respeito do uso do nosso budget. Então, basicamente isso. Quando alcançar 80% do valor definido, vai enviar um e-mail para a nossa conta de e-mail. Vou confirmar. Definir que era custo com... dei o nome, né? Custo com máquinas virtuais. E coloquei isso porque na prática a gente vai utilizar mais esse tipo de recurso, né? Para fazer os devidos testes. E ok, vamos criar então o nosso budget. Então, essa aqui é a informação a respeito do budget. Além disso, temos aí as informações para geração de relatórios desses budgets. Não vai ser o caso aqui, porque ainda a gente não utilizou nada. Temos ainda a possibilidade de definir o que a gente chama de saving plans, que são a possibilidade de você realizar contratações junto à AWS por maior tempo, tá? E aqui tem algumas informações, por exemplo, contratações a nível de 1 ano, ou a nível de 2 anos, 3 anos. Na verdade é 1 ou 3 anos, né, que a AWS sempre apresenta. E é no Saving Plans esse tipo de contratação. Além disso, ele havia fechado aqui. Temos algumas outras informações a respeito dos relatórios de custos, etc. Temos aqui a parte de bills, que entra a parte de resumo da nossa fatura mensal, tá? No caso aqui ainda a gente não tem nenhum serviço contratado, não passou nenhum dos meses, então por isso ainda não está sendo mostrado aqui na tela. Além dessa parte de bills, que mostraria o resumo da nossa fatura de pagamento, temos também a parte de credits, que é a parte de, vamos dizer assim, né, promoções, códigos promocionais. Quando você, por exemplo, participa de algum evento relacionado à AWS ou alguma outra situação, você pode ter recebido um código promocional que possa ser inserido aqui na sua conta. Além disso, temos também o Consolidated Billing, que é basicamente quando você consolida, concatena diversas outras contas para que você tenha um custo mais acessível, ou seja, a AWS ela entende que se você agregar diversos serviços, mesmo que estejam em contas distintas, você pode concatenar esses custos. Então você teria um custo mais em conta, tá? Então aqui são algumas dessas informações que estão relacionados à página, né, de custo, né, de gerenciamento de custos. Vamos aqui aproveitar e entrar na página do AWS. Vamos abrir aqui numa outra página e vamos olhar um pouco sobre como funciona a precificação na AWS. Então aqui, ó, em definição de preço, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então a primeira coisa, a AWS tem um nível gratuito, né? Para toda conta nova,
você tem aí a possibilidade de usar 12 meses gratuitos, né, em alguns dos serviços, como por exemplo, o serviço do EC2, que é o serviço que a gente pode estar executando, né, subindo as máquinas virtuais, você pode usar até 750 horas por mês, né? Isso em algumas máquinas virtuais, como por exemplo uma máquina T2 micro do Linux, né? Que é uma máquina mais, vamos dizer assim, mais simples, com menos recursos envolvidos, como memória, processamento, disco, mas que você poderá usar de forma gratuita durante 12 meses. Temos ainda armazenamento de 5 GB, né, no Amazon S3, que é o serviço de armazenamento de arquivos, né, do Amazon. Com essa quantidade aqui de solicitações GET, solicitações PUT, temos também a possibilidade de usar durante 12 meses gratuitamente 750 horas por mês do Amazon RDS, que é o serviço de banco de dados relacional. Pode ser utilizado com bancos como, por exemplo, MySQL, PostgreSQL, MariaDB. E temos também outros, né, como o Amazon DynamoDB, que é o banco de dados não relacional da Amazon, AWS Lambda, que é um serviço de computação que executa seu código em resposta a eventos. Temos também Amazon SNS para o envio de mensagens. Pode estar enviando até 1 milhão de mensagens. Esse aqui é um serviço sempre gratuito, tá? Então, um serviço aí da Amazon AWS. Então, temos alguns desses serviços aí. Outros serviços podem ser também a nível de testes ou trials, né? Você pode contratar eles e durante algum período de tempo ele também é gratuito, né? E tem, claro, os serviços que são sempre gratuitos. Então, essa aqui é a primeira informação a respeito do nível gratuito da AWS. Outra forma é sobre alguns detalhes, como você paga pelos demais serviços, né? Quando não entra nessa parte gratuita. Você tem pagamento conforme o uso, ou seja, pagamento sob demanda. Você tem a possibilidade também de fazer reserva, usar, por exemplo, o Saving Plan, contratar por 1 ano até 3 anos, né, de determinado serviço. Isso geralmente, por quanto mais tempo você contrata, mais barato fica, né, aquele tipo de custo do serviço. Então, assim, você tem diversas formas, tá? E para cada serviço, na hora que você vai executá-lo ou inicializá-lo, vamos dizer assim, ele vai te mostrar algumas informações de como é essa cobrança. A cobrança, inclusive, pode haver alterações de acordo com a região que você seleciona. Então, por exemplo, se você quer contratar um armazenamento, né, no S3 e vai armazenar na região do Brasil, provavelmente ele vai ser mais caro do que, por exemplo, na região de Ohio, nos Estados Unidos. Isso devido a impostos do Brasil e tudo mais. Então, muitas vezes você tem que fazer essa análise, né? Justifica o contratar em determinada região ou em outra região? Existem N formas de você fazer isso. Então, essa aí também é uma das informações a respeito da precificação. Quando a gente for subir mais alguns outros serviços, como o EC2, a gente vai fazer esse cálculo na prática de quanto você vai ter de previsão de gasto com uma máquina virtual ou com algum outro serviço. Então, pessoal, nesse segundo vídeo, vimos sobre a infraestrutura global do AWS e também a criação da nossa primeira conta para gerenciamento da sua console. No nosso próximo vídeo estaremos falando do IAM, para todo o gerenciamento de usuários e grupos e também as permissões. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Obrigado!